chegou ao ponto de assim, eu vou oferecer arte de graça para ver se eles querem. Os caras não queriam. Então aquilo ali me ligou uma chavinha assim de receber não quando eu queria oferecer um negócio de graça. Porque, espera aí, então eu tô fazendo tudo errado aqui. E durante a pandemia, com a barriga da minha esposa ali crescendo, o meu tempo que eu tinha para errar simplesmente acabou. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde eu entrevisto alunos e alunas do Ilustra S.A. que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração. Hoje estou aqui com um convidado muito bacana, seja muito bem-vindo, Caco Neto. Tudo bom, Caco? Tudo bom, obrigado, Vitor. Muito legal estar aqui, é um prazer, né? Tá conversando aqui com o pessoal e me apresentar um pouquinho, né? Espero que o pessoal goste aí e seja útil para alguém, né? Show demais, cara. E você fala de onde, cara? Onde você mora? Então, eu estou morando aqui em Biguaçu, Santa Catarina, Ladinho de Floripa. ladinho de Floripa ali. Eu costumo dizer que é a grande Florianópolis, né? Mas Uhum. resolveram ali trocar o nome ali, botar um Biguaçu ali, então É tudo estou uma aqui coisa só de oficialmente. palhoça, né? É tudo uma coisa só, mas resolveram dividir, separar ali. Mas aqui E sempre Biguaçu, morou Santa aí, cara? Catarina. Sempre Não, morou aí? eu já morei ali no Rio Grande do Sul, morei em Curitiba, né? Então, morei bastante tempo em Laguna ali, a terra da Uhum. Anitta, né? Então, Uhum. Ah, depois não que eu me formei sabia? na faculdade, morei ali um bom tempo. Morei dos 10 anos aos 22, mais ou menos, ali. Uns 12 anos ali direto. E cidadezinha pequena, né? Pouca assim, perspectiva de crescimento, né? Então, Uhum. mas a cabeça sempre foi, vou me formar e vou para Floripa, né? Consegui, graças a Deus. Sempre trabalhando com arte, né? Sempre envolvido ali com arte. Assim que eu terminei a faculdade de marketing, eu já juntei, eu tinha uma maquininha de sublimação, né? Fazer camiseta, Uhum. canequinha, e eu já desenhava. Então já tinha meu computadorzinho ali, minha tablet. Então eu fazia ali personagem de filme, né? Star Wars. Aí pegava os personagens, fazia as canequinhas, fazia os produtos e eu vendia para os lojistas. Então, Legal. assim que eu terminei a faculdade, vim para Floripa ali, na A minha faculdade você fez em motinha. Laguna. Aí fiz em Tubarão, que é a Ah, cidade Tubarão. do lado Pertinho ali ali. ali pertinho. É do lado Uhum. também. Mesma coisa de Biguaçu aqui, mas já troca o CEP, né? Então, assim que eu me formei ali, né? Peguei essas maquininhas e vim para cá para vender para os lojistas, né? E deu certo, consegui me sustentar aqui um tempo, né? Depois, certo tempo ali conheci minha esposa ali, e aí veio a pandemia, né? Aí, Uhum. aí a coisa tem que ficar um Essa pouco mais pandemia séria, né? chacoalhou, né, cara, a vida de Chacoalhou, todo mundo, né? chacoalhou, não teve muito jeito, né? Mas antes disso, assim, eu sempre procurei aprender o máximo que eu consegui, né? Já trabalhei com tatuagem, já fiz mural, já trabalhei em estúdio mesmo de animação, né? Desenhando ali aqueles Ah, Draw My legal. Life ali, Uhum. sentadinho, a câmera em cima gravando, a minha mão desenhando ali, né? Aquele apavoro, né? Ah, temos que gravar de novo porque balançou, temos que gravar de Nossa. novo porque a câmera de memória ficou cheia e ninguém me avisou, né? Esse estúdio era de onde, Então, cara? Que fazia isso? ali era dentro da Unisul ali, em Tubarão Uhum. ali, Uhum. né? E foi muito legal, foi uma experiência bem legal, né? Todas as experiências que eu tive assim com arte sempre me levaram um passo além, assim, né? Uhum. E eu costumo dizer que quando eu fui vendo ali o Ilustra S.A., quando eu entrei, boa parte das coisas que falava ali eu já tinha feito, né? Então, Uhum. entrado em contato com agência, já tinha trabalhado para agência, entrado em contato direto com marcas, então já tinha entrado direto com marcas, feito animação, já tinha feito também. Sim. Boa Tive uma parte dos vivência muito mercados grande, ali, né? boa parte dos mercados eu já tinha atuado. Primeiro, por morar ali na região de Laguna ali, não tinha muito ilustrador. Então, Uhum. quando sabiam que eu desenhava, já me puxavam, já me colocavam ali e eu correspondia bem, né? Mas a ideia sempre foi sair de lá e vir para Floripa, porque eu sempre achei que aqui tinha mais mercado, era maior. E, por incrível Sim. que pareça, os mercados que eu mais atendo não são nem daqui, são lá de fora. Então É, eu já fiz é o que já fiz alguns acontece, trabalhos. né? É,
Vou para fiz alguns Floripa porque vai ter trabalhos mais aqui. mercado e daí vai para Floripa e acaba pegando clientes de fora, né? De fora, né? Então eu peguei ali São Paulo, peguei Curitiba, peguei lá Portugal, Espanha, agora Estados Uhum. Unidos ali, graças a Deus, com o dólar Sim. maravilhoso. E, e assim, a vivência sempre foi me jogando para cima, né? Graças a Deus. E a Sim. pandemia fez eu ver que pô, a mulher engravidou no meio da pandemia, né? No começo da pandemia, estava grávida. E agora? Né? Como é que Uhum. vão fazer? Uhum. Só vendo os contratos caindo, né? Porque os clientes também não tinham noção do que ia acontecer. Então eu falo, cara, quando eu não tiver certeza do que vai acontecer, a gente segura aqui ou segura aí. Aquele famoso segura aí, né? Uhum. Fica tranquilo aí um tempo e até ficar sem nada, né? Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com cartãozinho de visita, né? Voltei a fazer aquele trabalho inicial que eu fazia lá atrás, né? Trabalhei muito com comunicação visual. Então, eu trabalhei um bom tempo durante a pandemia ali com gráfico online, né? Então, o Gráfico cliente online. pedia. Mas, tá, mas você trabalhava para alguma gráfica online ou você montou uma tua? Como é que foi? Eu montei um negócio meu ali no Instagram, né? Uhum. E eu vendia cartãozinho de visita, adesivo e algum outro tipo de arte que o cliente pedia, às vezes, né? Às vezes estava apertado, estava ruim de dinheiro, e faz um banner. Não era especialidade, mas eu fazia também. O que vinha eu fazia, né? Você mandava ali para a galera ali. Mandava. Eu lembro que uma vez eu resolvi, logo no começo da pandemia também, eu falei assim, vou fazer arte para recém-nascido. Né? Eu estava Uhum. inspirado assim, né? Aqueles quadrinhos com o nome da criança, o significado e Ah, tal. show. Aham. Aí eu fazia tal, mandava para a gráfica mandava os quadrinhos todos impressos já para o cliente, mas aí correio também não tava aquela coisa maravilhosa, né? Uhum. Então eles também não sabiam quanto tempo ia dar de prazo. Aí a gente começou a se atrapalhar com o prazo, começou a depender muito dos correios, né? E Uhum. na Uhum. época ainda não tinha o Pix como é hoje, então às vezes o pagamento caía só na segunda, aí tinha que esperar para poder mandar para a gráfica na hora, para a gráfica poder aprovar o pagamento, mandar para impressão. Toda essa vivência ali, né, antes de entrar para o Lúcia S.A., eu já tive, foi no susto mesmo, né, Sim. de Você conversar tem com o um cliente. perfil muito de fazer o negócio acontecer, né? Ah, Desde eu, saiu da assim, faculdade, já era o cara de ir sim, para cima, sim, né? Você já sim. tinha filho? Como é que foi o filho? O primeiro filho veio quando? Foi o primeiro filho, foi o primeiro Ah, tá, filho, entendi. entendeu? Então foi aquele susto assim, Então, mas caramba. você fazia isso já antes de ter filho, já tinha esse perfil de fazer. Porque para mim, eu comecei a correr atrás depois que minha esposa engravidou pela primeira vez. Falei, cara, agora Ah, não, fodeu. eu já fazia antes, eu já fazia antes. Assim, na verdade foi bem maluquice, assim, porque eu trabalhava numa comunicação visual, né? Uhum, Eu trabalhava no local mesmo, era presencial, lá em Laguna, e eu lembro de dizer pro dono assim, isso era novembro. Falei, cara, eu vou pedir as contas porque em janeiro ali eu já quero ir pra Floripa. Mas como que tu vai? Não sei o quê. Não, vou assim mesmo, cara. Não tinha condição de eu continuar ali. Eu queria trabalhar com ilustração de qualquer jeito. uhum. E eu lembro que eu juntei ali as pouquinhas coisas que eu tinha ali, minha mochilinha e me mudei pra Floripa ali, sozinho. E foi aquele susto assim, né? Mochilinha nas costas, eu lembro que eu tinha um mostruário das canequinhas, né? Então eu ia em lojista por lojista, apresentava tal. Então eu tive esse contato cara a cara com os clientes, né? Uhum, Então, uhum. graças a Deus, nunca tiveram cara feio assim, nossa, que trabalho horroroso. Era bem feito, modéstia à parte, era um negócio, as canequinhas Então, você brilhavam, desenhava bem, assim, muito, eu tinha uma. graças a Aham, Deus. aham. Eu tinha um Sim. estilo ali que servia para aquele tipo de comércio ali. Eu tornava aquela Uhum, caneca um produto colecionável, vamos dizer assim, né? Então, isso chamava a atenção deles. Graças a Deus consegui alguns contratos. Esses contratos das canequinhas depois, eu consegui uma loja que é temática de Floripa, né? uhum. Que trabalhava com artes assim, Tastolo, Segue Reto Toda a Vida, coisas bem assim, né? Da Bernunça, Tava Bande tomando água, Mamão, quase cuspi aqui na hora, tá tolo. Minha mãe é de Tastolo. Itajaí.
Minha mãe de Itajaí, que para Sim. quem não conhece, é litoral de Santa Catarina, aqui também pertinho. E Aham. também, eu não era o Vitor, era o Vitor, né? Vitor, estás tolo. Sim, sim, Estás sim. tolo, Tá meu Deus, cara, todo. como eu escutei. Abobado. É. Abobado, mó faz com a pomba na balaia, um monte de Isso. frase assim que dá para fazer um dicionário, Sensacional. né? Um Aham, dicionário aham. manezinho. Então, tive essa oportunidade de ilustrar para eles ali também, né? Eles compraram as canequinhas, acabei criando uma coleção, uma linha para eles, para a loja deles, e aquilo ali me deu um outro start, né? Então, Uhum, se eles quiserem criar artes para a própria marca deles, então eu vou começar a oferecer para essas lojas ali de souvenir, de presente personalizado, e comecei a fazer isso. uhum, Eu cheguei a desenhar para empresas assim grandes assim, né? Uma de Itajaí ali, a Simas. Cheguei a fazer uhum. trabalhos para eles também. Então, sempre tendo contato cara a cara com o cliente ali. Que depois, no Ilustra SA, eu fui ver que é um dos métodos de prospecção. Então, tudo eu fui falando assim, pô, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já Uhum. fiz, isso aqui eu já tomei um susto, entendeu? Então, Sim, sim. essas experiências assim, né? O que me chamou muita atenção foi ter o contato com os clientes lá de fora. E Uhum, essa uhum. viradinha de chave do ganhar em dólar e euro que mudou o jogo de Entendi. verdade, né? Eu Isso até ia foi te muito. perguntar, cara, porque às vezes entram pessoas de todos os níveis ali no Lustre S.A., né? Tem o Uhum. cara que tá começando, acho que não tá pronto ainda, né? Eu sei os benefícios que tem para cada fase, mas a pessoa, dependendo do nível que ela chega ali, tem uma Sim, reação diferente. E você, você tinha muita vivência, encontrou coisas que você já tinha feito, por exemplo, né? E sim, você sim. continuou, né? Que a gente tem lá a garantia sempre, tal, tem gente que entra, pede reembolso, enfim, tudo Uhum. certo. E você continuou, mesmo tendo muita coisa que Sim, já. O que foi? Foi essa parte da parte internacional, então, que te segurou, cara? Como é que foi? na verdade não foi. Eu costumo assim sempre, quando eu entrei ali no LUCCA, encontrei muita coisa que eu realmente já tinha feito. E o que me Uhum, interessou foi ver se eu tinha feito certo, entendeu? entendi, Então, legal. Uhum, será que o uhum, processo que eu fiz, será que não deu certo porque eu fiz de uma forma errada? Ou será uhum, que, uhum, sei lá, eu me apresentei mal? Boa parte da que eu percebi ali foi que a minha apresentação podia melhorar bastante. Tanto no entendi. apresentar as artes, né, questão ali de entrar em contato com quem realmente contrata. Eu tinha muito trabalho porque eu entrava em contato com as empresas, mas tinha que passar pela secretária, pelo subchefe, era todo um Sim. trabalho até conseguir falar com o cliente. Uhum, E isso antes da pandemia e depois demorava muito tempo. E os boletos e as contas assim, elas não podem, né? Não podem eles não deixar, esperam, né? elas não esperam, elas vêm vindo. É. Então, dentro do Ilustre S.A. ali, eu consegui achar um equilíbrio entre prospectar, produzir, Uhum, né? Que é muito importante, e realmente receber, né? Criar algo que eu consiga manter minhas contas ali sempre em dia. Uma uhum, coisa que tenho percebido também que melhorou muito foi o atendimento, a parte profissional ali de atender o cliente. Eu tenho uhum. notado, eu acredito que você também tenha visto isso. Muitos dos clientes que vêm falam que fecham comigo porque acharam a arte legal e porque eu fui um dos únicos que respondeu. Olha só, cara. Eles têm Um reclamado troço óbvio, né? Um que o dos únicos pessoal que simplesmente não respondeu, cara. responde, entendeu? Aham. Então eles acham, não, eu sei porque eu tinha esse medo também. Então, tipo, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse trabalho, então eu não vou nem. Responde o cara. Às vezes tu não consegue fazer Uhum, aquele trabalho, mas consegue fazer um outro que ele tem ali, ou vocês conseguem ajustar. uhum, Essa parte uhum, é importante, né? Não dá para deixar. É um profissional, entendeu? Então, se uhum. você for profissional ali, o cliente vai voltar ou vai lembrar de ti. Outra parte do Sim. Lúcio S.A. que foi importantíssima, essa parte está sempre aparecendo, né? Tá Uhum. sempre. Realmente, a gente mandava os e-mails, mandava e-mail errado, porque mandava e-mail direto lá no saque, né? Hello, O e-mail hello, se arroba. perdia, hello, arroba, não sei o que, se perdia simplesmente, né? Hoje eu entendo que tem que ser um trabalho mais focado, assim, tem que achar a pessoa responsável pelo setor, quem É, realmente te cara. contrata, até a pessoa, se a pessoa te atender já é uma bênção, então É. não é Olha sempre que só, atende.
isso aí, onde que surgiu essa ideia, tá? Esse conceito? Porque quem trabalha com vendas é um pouco óbvio, digamos assim, né? Achar a pessoa Sim, responsável. Mas eu não tinha essa noção também. Aí um dia eu estava estudando sobre vendas, tá? E o cara falou assim, de empresas maiores, o que elas fazem? Elas têm as pessoas, tem pessoas só para achar a pessoa responsável, só para sim, conseguir um primeiro contato com a pessoa responsável. Aí depois elas passam pro o closer que eles falam, né? Que é a pessoa, o cara de vendas mesmo, né? A pessoa de vendas mesmo dentro da empresa. Porque senão sim. fica rodando ali no saque, por exemplo, né? Eu lembro Aham, que quando eu tinha agência, eu era sócio de agência em Curitiba, a gente quis prospectar. Na verdade, não era na agência. Teve um momento na minha vida em que eu vendi publicidade no PlayStation. Eu acho que eu nunca tinha sim. contado isso aqui. A gente, quem quisesse anunciar no PlayStation tinha que falar comigo, com o meu sócio na época lá, né? A gente Aham, pensou, cara, vamos prospectar. E aí eu fui prospectar Netflix. Adivinha onde que eu sim. liguei? No 0800. Aham, Você acha que consegui sim. alguma coisa no 0800? Não consegue, não consegue. Né, a pessoa lá ela sabe informar sobre a série que está saindo, o problema no cartão, Aham, né? Não responsável pelo marketing, né? Então, sim, sim, são sim. umas coisas que, cara, não, você tem que falar com a pessoa responsável. E como falar com ela Sim. também depois, né? Aham, sim. É, essa parte assim de falar com a pessoa responsável foi uma das coisas que dentro do CCA ali eu prestei mais atenção. E já Uhum, logo na uhum, primeira semana eu já percebi que funciona. Falei, opa, então tem coisas aqui a corrigir. uhum, Acho que te perturbei muito também, porque eu tinha ali, por ter trabalhado em muita coisa diferente, eu tinha um portfólio até meio bagunçado, assim. Eu tinha, claro que meu traço sempre foi meu, mas eu tinha muito do meu traço em muitos estilos diferentes ali. E eu não uhum, sabia, às vezes, organizar qual que era o que eu mais curto fazer, o que realmente sou eu ali, o que eu posso vender com isso, o que quem está vendo vai querer para sua marca, para o seu trabalho, o que o diretor de arte enxergar ali. uhum, uhum, Conseguir fazer ali muito dos exercícios que tinha que fazer, né? Achei muito interessante brincar com os estilos ali, conhecer também, né? Entendi que muito eu sou aquele ilustrador assim que eu olho o trabalho dos outros assim e vejo, poxa, eu podia estar fazendo aquilo ali. uhum, uhum, Assistindo às aulas eu percebi que não é muito como o ilustrador ilustrou aquilo ali. Se ele conseguiu passar a mensagem que a marca queria com aquele trabalho ali. Aí eu percebi que isso é mais importante às vezes do que aquele trabalho 100% técnico, assim, total, aquela cara, coisa maravilhosa. Isso total. ajudou muito também, ajudou bastante. Cara, e me diz uma coisa, como que tua família, você teve apoio sempre, cara, para trabalhar com arte? Isso lá atrás, né? As primeiras vezes, cara, como é Uhum. que você chegou para tua família? Vou trabalhar, sei lá, com design, com arte. Como é que foi isso, cara? Como é que foi a reação da galera? Então, eu sempre tive, porque até o meu nome, né? Meu nome não é Caco Neto. Meu nome é Uhum, Fabiano André. Não tem uhum, nada a ver com o nome. Mas o meu avô, ele era deficiente visual, uhum, mas era músico. Então sempre trabalhou como freelancer ali, tocando em bares, restaurantes, cassinos que tinha na época. Então uhum. aquela vida né, vida louca mesmo assim, né? Terninho, carregava o seu teclado ali, ia, tocava piano. Então ele Que sempre legal. esteve envolvido ali com arte de certa maneira. Uhum, E eu, como neto, escolhi a única coisa que ele nunca pôde ver. Eu uhum, nunca me uhum, interessei por música. E ele nunca conseguiu ver um desenho meu. uhum, Mas sempre apoiou muito. Por isso me fez assim ter essa noção de, poxa, eu tenho que homenagear de certa forma a pessoa que me incentivou sem ver o meu trabalho. Então ele uhum. acreditou mais em mim do que eu. Por isso assim que em certos momentos eu não deixo a peteca cair, porque, né, se ele acreditou, eu também tenho que acreditar. E uma das Sim. coisas que ele sempre fez foi trabalhar por conta, já lá Uhum. atrás. Já era Então freela. ele já muitos anos atrás. Então eu fiquei assim, caramba, eu vi a vida dele e eu queria ter uma vida daquele tipo, porque ele ficava de dia em casa, né, ele dormia, fazia as coisas que ele queria fazer, e de noite ele ia se divertir, ele ia tocar música lá, a pessoa ia dançar,
depois voltava de madrugada ali. Então era aquela vida que ele curtia a vida dele. O trabalho era mais uma diversão do que um trabalho para ele. Que massa. E eu sempre tive essa noção. Se eu trabalhar com o que eu quero, tem que ser uma coisa que eu goste, já que eu vou ter que trabalhar para o resto da vida, então que seja com uma coisa que. E eu cresci assistindo muito, muito desenho animado, né? Eu fui aquela criança assim que era desenho o dia inteiro. Daqui um pouco eu olhava aqueles personagens assim, eu comecei a rabiscar, a tentar copiar. Daqui um pouco eu fui tentando criar alguma coisa nova. Então a minha diversão passou a ser criar personagens novos. Foi sempre estar criando alguma ideia que eu tinha e eu ia lá e criava. Já na escola, ali na primeira, segunda série, eu gostava de desenhar aqueles bonequinhos palitos, assim. Eu não sei porque eu fazia cenas de guerra, assim, né? Fazia os bonequinhos palitos, assim, pequenininho e enchia aquela folha inteira. Era um cenário de guerra, assim, com os bonequinhos se matando Que ali. massa. Era aquilo. Tempos depois eu fui descobrir que já era o Doodle ali, né? Então, eu falei, É verdade. poxa, olha só, já muito tempo atrás. Uhum. Minha mãe também sempre apoiou bastante, então ela falou, tu vai trabalhar com o que tu quiser, só tem que trabalhar. Ah, que legal. E Era aquela tua mãe coisa é de assim, que né? área? Tua mãe é de que Minha área? mãe, ela é professora, né? Aham. Então, e ela também, ela não trabalhou para escola, não. Ela começou trabalhando em escola, depois ela abriu dentro de casa mesmo, assim, ela abriu uma brinquedoteca. Uhum. Daqui a pouco começou a receber muita criança, aí abriu empresa, daqui a pouco a casa virou uma escola e a gente foi sendo jogado para casa do lado, para casa de trás e foi indo até que virou Que uma legal. escola. Hoje ela tem duas escolas, né? Lá em Que Laguna. legal, cara. Então esse Então, empreendedorismo outra vem lá do teu avô, né? Teu avô passou vem para lá tua de mãe, trás. passou para você, né? Uma Então frase era que uma ele dizia realidade normal, assim, né, cara, para você. Assim é sim, todo dia, sim, né? sim. Uma frase que ele sempre disse para mim assim era o seguinte, assim, olha, se eu confio que o meu chefe no fim do mês, com o trabalho dele, vai ter dinheiro para me pagar, eu posso confiar que eu mesmo, no fim do mês, vou ter dinheiro para me sustentar com o Ah, meu isso é trabalho. demais, hein, cara? Eu achava assim aquilo e cresci com isso na cabeça, assim, falava. Eu Aham. trabalhei muito, assim, trabalhei bastante, trabalhei em mercado, trabalhei em gráfica, trabalhei, trabalhei em show, trabalhei de segurança, fiz um monte de coisa, Aham. sempre com chefe. Mas eu sempre tinha aquele negócio assim, caramba, cara, pra que eu tô fazendo isso aqui com esse cara? Sabe, tipo, fazia o meu serviço que eu tinha que fazer, mas eu ficava com aquela sensação assim de estar perdendo tempo, sabe? Tipo, poxa, eu podia estar Uhum. ganhando o dobro. Eu podia estar fazendo por mim o que esse cara fez pra mim aqui. Uhum. Entendeu? O dia que a ficha caiu mesmo, o dia que eu descobri, isso era 2012, que o salário mínimo ali era, acho que era 750, 800 reais. Uhum. E eu fui fazer a conta de quanto eu ganhava por dia para trabalhar o dia inteiro. Aí descobri que o vendedor de picolé ganhava quase 5 vezes o que eu ganhava o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, o cara trabalha por conta, entendeu? E ganha 5 vezes ali, eu já tenho que estudar. Tenho que Sim. estudar para fazer o que eu quero. Só que ilustrador não tem uma faculdade de ilustração. Uhum. Tem ali Uhum. artes, né? Vai estudar artes e tal. Mas para Então ser já era ilustrador, desenho que você queria fazer, não era design, por exemplo. Que muita gente já. vai para o Não, design, né? Já era sempre foi. desenho. Legal. Era desenho mesmo. Eu lembro que era 2002, 2002. E eu descobri que aqui em Floripa tinha a escola de desenho do Cartoon Network. Ah, que Que legal. era, pra mim, era o canal mais sensacional que tinha, né? E eu lembro que eu fui Uhum. lá e o cara olhou pra mim assim e falou: Olha, tu é muito novo pra entrar aqui na. E realmente, eu tinha ali meus 6, 7 anos ali. Então, Uhum. tu é muito novo pra fazer as aulas. Aquilo ali me deu uma frustrada, assim. Eu levei meu Sim. caderninho, né? E eu fiquei assim, poxa, né? Já entrei ali, já tinha visto o Johnny Bravo ali, já logo na entrada, assim. Aquilo Uhum. já. Uhum. Os olhos brilharam assim, né? As meninas superpoderosas de um outro, Que Pokémon massa. ali de um canto. Eu falei, meu Deus, isso aqui que eu quero fazer. Isso que ano que E era, cara? 2000 e pouco? era 90 e 2000 pouco? e 2001, 2002 ali. Que massa. E eu lembro que já pequena ali eu fui, Uhum. a, a minha mãe me levou ali, mas realmente eles não poderiam me matricular porque as turmas já eram assim para dos 15 anos até, mas me deixaram ver todo o processo ali de como é feito como são feitas as ilustrações, as animações, então
Eles me deixaram passar ali uns 2 dias ali visitando e vendo como funcionava. Uhum. Me disseram para voltar e tempos depois, quando eu já voltei um pouco mais velho, assim, a escola tinha ido embora. Já não estavam mais ali. E Bah. ficou aquela sensação assim, puxa, cara, agora onde que eu vou estudar? Como eu vou estudar, né? Uhum. Achei, assim, outras escolas online e tal, mas eu vi, assim, que não era aquilo que eu queria, que eu precisava me entender. Eu precisava entender como que fazia um contrato para mandar para o cliente. Uhum. Como que a gente fazia um atendimento, quanto cobrar, que é o terror de todo mundo, é quanto que eu cobro por esse trabalho sem assustar, sem apavorar o cliente que ele suma, porque eu tenho os boletos para pagar no fim do mês, entendeu? Uhum. Então, Uhum. tudo isso a gente não aprende na faculdade. Eu fiz marketing ali, Uhum. né? Então eu sei muito de Marketing deveria desenvolver o aprender, né? produto. Faculdade de Deveria marketing aprender, deveria aprender, porque, meu, deveria tem que aprender. ter, né? Então Aham. eu entendo muito de como criar um produto e um serviço para mandar Uhum. para um determinado mercado. Mas eu não tinha essa noção prática, né? Era muita teoria e a prática eu tinha, mas era na cara de pau. Então, realmente, assim, fiz trabalhos grandes por valores ridículos, né? A gente encontra pessoas assim que simplesmente não dão um toque, falar, ó, não vão fechar contigo e tal, e depois ficar me sentindo explorado. Uhum. Mas eu sempre tentei levar isso para um lado assim da experiência, né? Eu tô aprendendo algo e vai chegar um momento que eu não caio mais nessa. E graças a Deus Sim, eu sim. realmente, quando eu faço um erro ali, eu não caio mais nisso, né? É Cara, o algo aprendizado acho que vale mais do que dinheiro. Claro, muito. né? Dependendo da situação que está no mês, enfim, né? Mas Sim, muitas vezes, cara, porque o aprendizado você possibilita ganhos maiores para sempre, assim, né? sim, Você não cai mais sim. em furada, então você vai ganhar mais no Não, longo prazo, né? Com o aprendizado, né? Na eu hora, é digo claro que é que um você fica caminho, puto, né? eu digo que é Ou um caminho sem frustrado, volta, cansado, porque né? é como tu tá andando, caiu num buraco. Se tu Uhum. dá mais 10 passos à frente e volta para cair no buraco, tu não pode ser muito bom das ideias, né? Sim. Pode cair em outros buracos, mas cair de novo realmente não pode. E foi indo assim, né? Eu fui aprendendo, fui metendo a cara. Durante a pandemia ali, fiz algumas experiências assim com os produtos assim que eu cheguei a vender arte por R$ 5, sabe? Assim, R$ 5, ganhar pô. na quantidade. E quase Aham. morrer. E de repente chegou o ponto de assim, eu vou oferecer arte de graça para ver se eles querem. Os Uhum. caras não queriam. Então aquilo ali me ligou uma chavinha assim de receber não quando eu queria oferecer um negócio de graça, porque assim, Uhum. pera aí, então eu tô fazendo tudo errado aqui. Eu sempre, e essa coragem assim de meter a cara e experimentar, medo eu nunca tive assim, mas já me arrependi algumas vezes, Sim, sim. né? O aprendizado foi legal, mas o tombo foi muito grande assim. E durante a pandemia, com a barriga da minha esposa ali crescendo, o meu tempo que eu tinha para errar Uhum. simplesmente Uhum. acabou. Eu tinha aqueles 9 meses ali para fazer o negócio dar certo. E aí que veio a cara de pau. Eu vi os teus anúncios ali, né, quando apareceu para mim ali. Uma das noites que eu tava rolando desesperado ali, aquele feed ali pra sabe-se lá Deus o quê. Aí achei teu conteúdo ali, comecei a olhar. E no mesmo dia ali, aí veio a cara de pau. Já te mandei uma mensagem ali, né? Falei, cara, me Sim. ajuda, olha aqui meu portfólio, aqui, o que dá pra fazer? Aí você respondeu ali, foi bem de boa. Falei, caramba, tem uma viva alma aí que tá disposto a ajudar, né? E aquilo ali já ligou uma chavinha. Foi feito o lançamento de Lúcia S.A. Eu deixei passar acho que umas 2 turmas, eu acho, se eu não me engano. Uhum. Uhum. Só fazendo as semanas ali, né? As Sim. semanas de semana gratuita Os ali eventos ali. de lançamento dos eventos. Só nos eventos ali eu já consegui resultado, entendeu? Eu Que consegui massa. dar uma organizada. Eu digo que aquela assim é como se fizesse aquela tosa ali, né? Eu peguei meu portfólio lá, dei aquela limpada básica ali que eu tinha entendido, né? Muito superficialmente ali e já deu uma outra cara, entendeu? Uhum. Então, Uhum. consegui entrar em contato com alguns mercados ali, ainda sem saber, porque isso, né, dentro do conteúdo a gente vai aprofundando melhor, mas já fui metendo a cara também, né?
Fui tendo assim algumas experiências legais, outras já nem tanto, mas graças a Deus eu nunca tive aquele cliente assim que aquele aquele prospect que dissesse assim, não, teu trabalho é horroroso e a gente não quer e não sei o quê. Já lá atrás tentei entrar em contato com os agentes de ilustração, né? Tentar uma representação na cara e na coragem ali, meio sem saber muita coisa. Consegui algumas respostas legais, a maioria sempre, olha, quando a gente tiver algo no teu estilo, aí a gente chama. Uhum, uhum. E era isso. Às vezes eu podia botar uma do lado da outra, que era a mesma frase. Assim. Quando tiver uma coisa no teu traço, a gente chama. Falei, que raio de traço é esse que eles não tem nada para mim, né? Uhum. E aí quando eu entrei ali no CCA, que eu comecei a fazer né, aquele passo a passo ali do começo ao fim ali, foi divisor de águas ali, porque eu consegui realmente ver onde eu estava errando, consegui tirar algumas dúvidas ali contigo ali, tirei dúvida dentro das lives também com o pessoal. Às vezes a dúvida de um era a minha É, dúvida, isso acontece né? muito, né? Então a gente conseguia se ajudar ali. Vi que às vezes o medo de passar preço não era só meu também, entendeu? Então eu lembro quando eu passei um valor um pouco mais alto, o cliente aceitou, eu quase caí para trás, assim, né? Falei, caramba, como que pode, né? Por que que eu não... Aí começa a vir a raiva, né? Por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu fiquei viajando, cobrando pouco, né? Sim. E foi isso, assim, começou a dar certo, a coisa foi escalonando e tem dado certo até hoje, né? Graças a Deus. Que massa, cara. E quais são os teus planos aí para esse ano agora, cara? Como é que tá? Como que tá a tua vida hoje como ilustrador, cara? Né? Teve os perrengues ali da pandemia, tudo, entrou no Ilustra S.A., começou a aplicar as coisas. Como é que tá hoje, cara? O teu fluxo de trabalho, sei Hoje, lá, né, grana. hoje o fluxo, ele tá em um equilíbrio, né? Uhum, Assim, eu consigo me manter bem, né? Consigo uhum, pagar minhas contas, consigo me sustentar bem, né? Tenho planos de investir em novos materiais. Eu ainda tenho um certo apego com a minha mesinha digital, com o computador, uhum. com a tela aqui na frente e tal, mas quero investir em materiais diferentes, né? Quero ali dar um outro salto, né? E hoje eu tenho mantido a prospecção que tem dentro do CCA ali todos os dias, então isso tem dado frutos. Eu Uhum. tenho o meu portfólio bem organizado, eu tenho o Behance lá sempre bem ativo, procuro estar sempre por lá, porque consigo me manter atualizado, né? Consigo estar aparecendo ali para quem está dentro do Behance lá, que são os possíveis clientes, né? Tenho o Instagram bem forte, né? Que tá sempre vindo cliente. Hoje mesmo, né, antes da entrevista aqui, eu tive uma reunião com um cliente que veio do Instagram, que viu meu Instagram e entrou em contato ali, eu já respondi e a gente já fechou. Segunda-feira a gente começa um outro trabalho ali Que né, massa. e tem sido assim. O cliente ou vem lá do Behance, ou vem do e-mail, ou vem do Instagram. As diversas Eu fontes de prospecção, né? Aquela coisa que a gente fala, diversas fontes são do isso, de atrair cliente, né? a prospecção do e-mail tem sido mais lá pela parte do LinkedIn, né? Uhum, Então eu uhum. tenho procurado, só que lá é um pouco mais lento porque eu tenho procurado por mercado e por região, né? Eu tenho usado aquela tática de ir nas cidades pequenas, nas regiões assim menores, né? Nas agências menores e entrar em contato com esse público, porque nas grandonas todo mundo tem ido. Né? Então as Sim, grandonas sim. eu não deixo de ir, eu meto a cara também, Uhum, mas eu vou assim, 80% da minha força de prospecção vai nas menores. uhum, Porque uhum. geralmente é quem está precisando. Tá todo mundo focando lá e ninguém focando nelas. É Quando verdade, cara. foco nas menores, aí a chance de ter uma resposta ou de você achar um possível cliente é maior. Uhum, Então, uhum. como eu tenho focado muito lá fora, o dólar tem feito valer muito a pena e eu tenho trabalhado menos, mas eu tenho trabalhado muito melhor. Uhum. Eu tenho conseguido assim, tempo, né? Porque eu trabalhei muito como aquela esteira de produção, né?
faz, de não se preocupar muito com a qualidade do desenho, faz e manda. Hoje eu Uhum. tenho conseguido ali trabalhar um pouco mais no desenho, colocar um efeito que eu quero, né? Se precisar alterar, eu altero. Então, o fluxo de trabalho tá bem legal. Isso aí Que massa, cara. tem, Que massa. consegui organizar bem isso assim, né? Mas antes Eu lembro que a gente era conversou aquele algumas desespero. vezes. Algumas vezes, lá, antes de entrar no Ilustra lá ali no começo também, eu lembro por uma preocupação tua, né? Eu lembro que até na época você tinha um Aham. fone azul, acendia azul, eu tenho essa imagem, acho que você Tinha, tinha, né? tinha. Um neon. Tinha. É, Eu eu lembro tinha. disso. Aí, eu lembro, cara, a gente sempre se preocupa, né? Eu lembro que você falou, Aham. Vitor, cara, não, tá foda, não tá dando e tal. E você foi Sim. insistindo e persistindo, cara, era muito legal ver você colhendo os frutos aí, né? E eu gosto muito de Sim, falar isso, sim. cara, que eu sempre tenho, quero tomar cuidado para não dar impressão para as pessoas que estão escutando a gente no podcast, falando assim, cara, entrou e vai dar boa. Cara, Ah, tem uma não. luta depois. É um Sim, caminho, né? sim, Mas tem que persistir o máximo sim, possível e corrigindo. Às vezes a gente faz uma coisa achando que entendi desse jeito. Não é bem assim, faz mais para cá e tal. E aí você consegue começar a ter esse fluxo de trabalho com o tempo, né? Então eu lembro que lá no começo sim, eu tinha sim. essa preocupação, né? Então eu fico feliz demais, Aham. cara, ver essa Não, como isso tá aí hoje, é. né? Logo, logo de início ali, a gente entra com aquela, eu vou fazer 100% ali como tá dentro do Ilustre SA. Então, ir lá no LinkedIn, chamar. O começo é um processo um pouco lento e a gente tem a tendência, eu sei que está dentro dos conteúdos também, mas tem a tendência de pegar aquela mensagem que tem pronta lá e só alterar um pouquinho ali e no desespero ir mandando sem ir no perfil do diretor de arte ou da pessoa, dar uma olhada no trabalho dela e ver se realmente o teu trabalho pode ajudar ela ou não. Uhum, Isso aí uhum. tem cortado tem feito um atalho para mim gigante, porque eu tenho mandado menos e-mails. Isso é verdade, isso acontece. Mas a minha taxa de resposta lá de oi, quando a gente tiver algo, né, no seu traço, a gente te chama. Diminuiu drasticamente assim. Entendeu? Uhum. Então, se eu recebo 2 e-mails de retorno da pessoa, já é com algum orçamento. Ou Que já é legal. com pessoas que realmente se interessaram ou que têm algum trabalho que eles precisam. Uhum. E não deixar de mandar para as grandonas. Isso é muito importante, assim. Às Não vezes tem ficar exatamente, enrolando né? muito, assim, Às vezes tem a entendeu? hora, Tipo, você manda para quando o meu grande na hora portfólio estiver certa, né? bom, às vezes acerta, às vezes era o que eles estavam te procurando ali e tu estava se Uhum, escondendo. uhum. Então, tá com o teu portfólio ali, conseguiu dar aquela organizada, porque eu vi também dentro das lives que o pessoal tem muito medo de lançar o portfólio. Fica Uhum. naquela, eu estou montando um portfólio que quando tiver bom eu lanço. Eu falo por experiência própria, assim, nunca vai estar bom. Nunca, nunca. Sempre falta alguma coisa, sempre vai poder melhorar algo mais. Mas às vezes aquele trabalho que tu não acha que não está tão bom ali, pode te trazer um retorno, né? Exatamente. Pode te levar lá. Eu lembro que quando eu consegui entrar ali no Elite ali, eu entrei com um Uhum, trabalho que não é nem dos meus preferidos. Mas uhum. foi um trabalho que entrou naquilo que eu falei no começo ali. Eu consegui passar a mensagem que o cliente queria com aquele trabalho ali. E aí, caprichei na apresentação, fiz tudo Isso. bonitinho ali Foi o que chamou a no atenção, cara. Behance. Foi o que chamou a atenção. Então eu percebi que às vezes não é o melhor trabalho tecnicamente. Tem que conseguir passar a Uhum. mensagem com aquela ilustração ali. É realmente ilustrar a mensagem que o cliente Isso. Cara, total. tá te Eu pedindo acho que a ali. gente tem muito. A gente vê quadrinhos, por exemplo, da Marvel, da DC, que, cara, as ilustrações são impecáveis, né? E tem que ser. Sim, Naquele contexto ele tem que sim, ser. E muitas vezes eu acho que isso acaba confundindo a pessoa. A galera acha que tem que ser assim em todos sim, os mercados. Eu não estou dizendo que tem que fazer trabalho ruim, não é isso, não entendo errado, né? Mas assim, não é isso o principal muitas vezes para o cliente, para uma editora, por exemplo, para um livro, ou para uma agência de publicidade, ou para quem vai fazer uma embalagem, às vezes até para o mercado de games. Mas é algo que encaixa sim, no estilo visual que comunica a mensagem. Né? Então isso faz sim, muita diferença. sim, Por isso, na hora de você montar um projeto, não é só colocar a Ilustra lá. Você tem que montar um uhum. projeto, uma apresentação do teu trabalho também. Né? Sim, Se, sim, se o cara não sabe apresentar o próprio trabalho,
será que eu posso chamar ele para trabalhar comigo, sendo que eu preciso de uma apresentação boa, por exemplo, né? Sim, Então, você tem que mostrar esse lado, né? Tem que mostrar para o designer, tem que eu entendo o pensar, teu trabalho. sim, tem que pensar com a cabeça de quem tá vendo ali, né? Então, Uhum, isso eu uhum, acho uhum. muito, eu tenho tentado prestar mais atenção, assim, nisso e tem dado frutos, assim, né? Uma parte que eu tinha um pouco do receio era quanto à língua, porque eu não falo inglês, eu não falo espanhol, eu não, esses dias ali com o aplicativo eu mandei um orçamento em italiano, né? Que massa, E isso eu nunca com fiz, cara. aquele medo assim gigante assim, né? Falei, caramba, capaz de eu estar falando um monte de bobagem aqui e o cliente não. O cliente falou legal, vamos tocar para frente aí, né? Ficou de mandar o briefing ali na semana que vem. Eu falei assim, opa, né? Deu certo. O espanhol eu tenho um pouco de receio com o aplicativo, porque uma vez a cliente falou, olha, como é que é? Tem que tomar cuidado com a pontuação, assim, e tá? Eu falei, então realmente o espanhol tem que ter um pouquinho mais de... Porque a Sim. pontuação realmente é um pouco diferente. Então, na hora de Eles traduzir têm ali do português exclamação para o e espanhol, interrogação de ponta cabeça, né? Começa por aí já. então já complica um pouco aí, né? E eu tenho Sim. prestado mais atenção. Tenho evitado um pouco, mas também não deixo de, né, de mandar. Essa parte assim eu sou bem cara de pau mesmo. Eu penso Que que legal, cara. a Não gente tem, tem que sério, não acreditar tem no desculpa, meu né? trabalho. Hoje em dia, Não, não tem, língua não tem. não é mais desculpa. Hoje Não, dá. não tem. Dá. É que nem eu Então, falo, o ideal é ser fluente em todas as línguas do mundo, né? É o mundo ideal. sim, Mas, cara, sim, quanto tempo leva você ser fluente em uma língua? Tem gente que consegue em alguns meses, né? Cara, a galera que é, fala, não sei quanto. Mas, cara, pessoas normais como a gente. Cara, 1, 2, 3 sim, anos para você conseguir se comunicar. E às vezes não dá para esperar, né? Muitas vezes não dá sim. para esperar. A vida não espera O muitas que vezes, né? complica às vezes é aquela coragem mesmo, assim, de nunca vai estar pronto, né? Tu nunca vai Uhum, estar pronto, uhum, sempre vai ter alguma coisa para aprender, mas e aí? Como é que tu vai ficar esperando quanto tempo assim, né? Eu uhum, lembro que uhum. a minha esposa batia bastante nisso assim, né? Eu tinha uma procrastinação, apesar de ser bem cara de pau, eu tinha uma procrastinação gigante porque eu cobrava muito do meu trabalho, tá? Como eu queria que tivesse. Uhum. Hoje já não tem tanta essa preocupação assim, né? Confesso que eu cheguei a fazer o teu curso lá na doméstica lá, Uhum, do uhum. Um de Search and Search and Find lá. Find lá. Uhum. Cara, aquela técnica da salsicha ali mudou o jogo. Mudou o Que jogo massa, cara. Eu em tenho que um grau patentear assim, isso, cara. porque assim, ó, hoje eu sinto que não tem nada, nada, realmente nada, que eu não consiga desenhar usando aquilo ali. Aquele método ali meio que me livrou daquele traço certinho que eu insistia que Uhum, tinha que ter. Então, na minha cabeça, eu tinha que antes ensaiar o desenho, né? Não uhum, gostei disso uhum. aqui, não gostei disso. Então, com a técnica ali, eu vou deixando o traço um pouco mais solto, mais fluido ali, né? Então, isso tem dado resultados, assim, bem legais, né? E meter a cara mesmo, porque eu fiz assim, Sim. vou mandar esse desenho assim, vai ser o primeiro que eu vou mandar assim, vamos ver se o cliente vai gostar, né? E eu tinha gostado. Hum. Mandei, o cliente adorou, né? Que coisa linda, não sei o quê. Vamos fazer assim mesmo, pode tocar que ficou maravilhoso. E aí depois eu fui fazendo ali o meu. Fui pegando a técnica da salsicha ali, fui colocando o meu traço em cima, Uhum, isso aqui eu uhum, posso ajeitar assim. Então acabou tornando. Eu lembro que eu mandei para ti um, um- era uma peça da Vans que eu tinha feito também, para portfólio, assim. uhum, Que eu peguei lá aqueles do Keith Haring, que ele uhum, uhum. fazia. Acho que eu lembro disso E aí. saí fazendo o meu estilo ali, aquilo ali foi tão divertido fazer que aquilo já foi trazendo outro trabalho depois. Foi, né, uma coisa foi puxando a outra, né, e tá sempre em atualização, né, sempre Sim, sim. prestando atenção nas coisas, mas eu lembro que a chavinha virou de, assim, não ter o que eu não desenho hoje, e aquela preocupação de estar com o desenho tecnicamente perfeito, com a técnica da Da salsicha salsicha. ali.
Que massa, cara. né? Que massa. Isso eu achei importante, assim, fui pegando uma coisa que eu aprendi aqui, outra que eu aprendi ali, e fui fazendo o meu jogo, né? Ó, isso Uhum. aqui serve para mim, isso aqui já não deu certo, isso aqui eu posso dar uma melhorada, talvez funcione melhor, né? E às vezes o que o ilustrador não tem é tempo para parar, para Uhum. pensar e criar um plano de ação para fazer isso, porque igual a gente estava falando, os boletos não param, os boletos Isso. vêm, entendeu? Então, graças a Deus hoje eu consegui ter esse equilíbrio para poder arriscar uma coisa nova, um outro mercado diferente, né? E tem entrado naquele mercado de interface de sistemas ali, né? Achei aquilo maravilhoso, né? Hoje eu Uhum. trabalho mais com personagens, criação de Uhum. personagens, que era aquilo que eu já fazia lá de criança. Eu gostava de criar Uhum. Uhum. personagem. Então eu trouxe isso para cá. Eu trouxe também o Doodle. Então eu crio personagens e crio uma cena em Doodle. Então Uhum. eu não vou abandonando aquilo que eu fui ficando bom. Eu só vou incrementando e juntando aquilo que eu já fazia bem, né? Que E massa. eu já tenho trabalhado muito com a criação de personagens, bastante com criação de rótulo, tenho feito camiseta, né? Isso eu tenho conseguido levar eles para diversos produtos, para diversos mercados e tem funcionado bem, né? E Que massa, cara. sem E, aquele cara, medo assim de, pô, como é que vai ser, sabe? Isso uhum. essa tranquilidade É não um tem alívio, preço, assim. né? Um alívio, né? Meu Deus do céu, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Poder pensar Cara, assim, esse, poxa, tem uma pergunta que eu faço geralmente nos episódios que é o que significa trabalhar com ilustração para você, né? Mas eu quero aham, fazer para você um pouquinho diferente, tá? Volta lá o Caco, de 7 anos, quando tentou ir na escola do Cartoon Network, tá? aham. E, cara, hoje você trabalha com ilustração, cara. Qual que é o sentimento do Caco lá de 7 anos, cara? Né? O Caco lá de 7 anos vendo você hoje, cara. Qual que é o sentimento, cara? Era um sentimento assim que, olhando assim, né, lembrando, eu já sabia que ia Uhum, acontecer. Isso eu, desde lá de pequena, eu falei, eu vou trabalhar com isso e não interessa. Nem uhum, que durante o dia eu trabalhe com outra coisa para me sustentar, mas eu vou. Conforme a gente vai crescendo, o peso da realidade bate, né? uhum, Mas isso sempre foi o plano principal, né? Durante um tempo eu tive que ir para os planos B, né, para me sustentar, mas isso sempre teve na minha cabeça, assim, eu não ia desistir, não desistiria e nem vou, né? É uhum, uma coisa assim que, por exemplo, de família, assim, eu não tenho pessoas aposentadas na minha família, assim, sabe? Todos uhum, trabalham até hoje porque trabalham com o que gostam, com o que amam, né? Então, até assim, os que tiveram algum problema de saúde ou teriam que ficar afastados, eles são meio doidos e continuam, porque gostam daquilo que fazem. E eu, sim. né, na época, quando criança, lá nem sabia, mas trabalhando com ilustração, igual eu faço hoje, eu tive a oportunidade de ver a minha mulher grávida todos os dias a barriga dela crescendo. Meu filho hoje está com 2 anos e 6. Então eu não tem um dia Uhum, que eu tenha ficado longe dele assim por grandes períodos. Eu consegui ver o primeiro passo, eu consegui ver a primeira palavra, eu consegui acompanhar toda essa criação dele, né? E realizando assim os meus sonhos, assim, né? A gente tá morando bem, tem um carrinho, né? Sabe? Não falta nada, assim. A gente tem conseguido crescer de forma gigante, assim, em pouquíssimo tempo. Porque muito muito por causa dos estudos, né, de colocar em prática o que a gente aprendeu e, né, uhum, não desistir, sabe? Não foi fácil, não foi fácil. Tem dias assim que são terríveis, tem dias assim que, uhum. que tu acaba, nem todos os trabalhos são maravilhosos de fazer também, né? Isso é uma coisa importante de falar. Faz parte. Muito Uhum, raramente tu vai desenhar assim uma coisa que, puxa, que trabalho legal. Isso é, uhum. É uma, é uma coisa Não que é eu teria sempre, né? dito pro gurizinho, que eu teria dito lá Né? pra mim com 7 anos de idade, né? Porque tu não vai desenhar tudo que tu quer sempre. Mas Isso. se tu conseguir desenhar qualquer coisa, né?
para se sustentar, tu vai ter tempo para desenhar aquilo que tu quer e quem sabe, né, um dia tu consiga. Tinha Que perguntado demais, ali cara. quais são os planos para esse ano aí. Eu tenho um plano assim com essas prospecções lá para fora, né? Eu botei na cabeça que eu quero riscar no mapa ali, fazer pelo menos um trabalho para cada país do mapa. Né? Eu Uhum, sei que uhum. tem moedas até mais fracas, mas aí não seria só pelo dinheiro, mas pela missão de me manter motivado ali e estar criando coisas novas para mais diversos países. Isso aí é Quantos países estão hoje já? Ai, cara, olha, hoje ali eu contei tem 15 já. Então, Que massa, cara. assim, e com trabalhos em andamento e trabalhos já postados, né? Então, Aham, aham. isso, que assim, caramba, o ano tá só começando, assim, sabe? Então, eu fiquei, assim, muito empolgado com isso. É uma coisa que eu quero levar mais para frente, né? Quero ver com quantos eu vou ter chego ali no fim do ano, né? Espero que com o maior número possível, né? Demais. E me mantendo equilibrado economicamente ali também, né? Então, Uhum, uhum. isso é muito importante. Tem vindo trabalhos muito grandes, né? Tem vindo trabalhos assim que às vezes levam 15, 20 dias. Então, às vezes um outro trabalho menor tem que dar uma parada, uma prospecção tem que dar uma parada, porque senão, né, aquele Tem que dar peso da conta de atender, realidade, né? né? Tem Tem que que dar atender, conta de né? atender. Então, Sim. isso é uma coisa interessante também, porque às vezes aquele trabalho menor é aquele trabalho que a gente queria fazer, é aquele negócio que a gente queria desenhar. E é Uhum. importante. Mas o trabalho que mais paga é aquele que tu até não queria fazer. Um É trabalho mais verdade. técnico, assim, um trabalho mais chato, mas tem que fazer. É. Para Né? mim, os E eu dou trabalhos que graças mais a Deus. pagaram, eu como freelancer, antes do estúdio, né? Não foram trabalhos que eu gostei de fazer, não. Não foi divertido. O Sim, resultado ficou legal, tudo, mas não foi esse processo divertido. Teve uma até que eu falei, não, cara, que saco, por que, que eu peguei esse, esse trabalho? Mas foi. tá, daí a grana é boa, né? Tudo, aí você vai. Na verdade, assim, você vai com É, profissionalismo sempre, né? Mas, cara, né, sim, é, que nem você falou, não é só desenhar a coisa que você curte. Não é. Não é. não, Seria não, legal se não. fosse, né? Mas não é. Mas uma coisa que você percebe também com o tempo é que tem mesmo no trabalho chato, tem um processo muito legal. É aquela coisa de focar no Sim, processo. Eu tenho uma pira sim. de esses trabalhos chatos eu começo a olhar. Quando eu fazia no papel, eu ficava olhando o traço saindo da caneta, assim, né? Hoje, até no Aham. digital. Vai lá no iPad, eu fico com o olho bem perto assim, da tablet, Tu olhando fica vendo a. o pixel Sim, se formando. Sabe? Eu falo, cara, é uma pira, mas eu foco nesse tipo de coisa, o processo. Eu acho que isso seria como sentir o sim. cheiro da tinta, né? Ficar olhando o pixel se formando, assim. Eu curto Ah, sim, demais. Eu curto demais, é. sabe? Então, é É, curtir o processo. Grana é importante, sim. cliente é legal, mas tem que curtir o processo também, né? Tem A que tornar pequena uma parte do coisa processo. prazerosa, tem que ser Uhum, prazeroso para quem está trabalhando. Às vezes a gente cresceu, eu pelo menos cresci com uma visão diferente, mas eu conheço pessoas que cresceram achando que trabalho a pessoa tem que sofrer. A pessoa tem que chegar uhum, uhum, sexta-feira em casa com aquela cara assim de que tá querendo morrer, sabe? Mas uhum, não precisa uhum. ser assim. Né? Não. Eu toda a vida vi o meu avô feliz. Não lembro Uhum, de ter visto ele um dia puto com o trabalho dele, não. Ele estava uhum. sempre legal, era sempre uma coisa que ele gostava de fazer, sabe? Gostava de sair assim. Então, eu fui crescendo com essa visão. Mas hoje, profissionalmente, eu entendo que deve ter dias que para ele deve ter sido um porre, né? Uhum, uhum. Deve ter sido terrível, assim, um dia que tava com dor de cabeça, sei lá. E realmente isso acontece. Tem coisas que acontecem no dia a dia que não está previsto, entendeu? Isso, e sempre, e isso vai ter em Então, qualquer profissão, né? Eu acho que a parte muita profissional você tem parte. que olhar o saldo, porque no Sim, dia a dia vai ter a coisa ruim, vai ter, né? Só que você sim, olha o saldo, cara, trabalhar com ilustração é legal demais. Meu Deus, sim, sim. né? Você chega lá, cara, com 80 anos, fala, cara, ganhei a É. vida com ilustração. Com Ah, ilustração. Uma coisa que eu tenho sensacional. gostado muito é, como eu trabalho assim com alguns produtos assim, geralmente os clientes mandam para mim. Uhum. E recentemente, foi uns um ano e meio mais ou menos, chegou a minha primeira coleção de livrinho que eu fiz com uma editora, era uma editora bíblica, peguei e fiz.
naquele sistema de mandar para o saque da editora. Aí veio a editora, pô, gostei do teu trabalho, tá, vamos fazer. Fiz aquele nos moldes, assim, lembro que como foi o primeiro livrinho, foi terrível, né? Porque eu passei um orçamento curtíssimo e eram 6 livros. Então 6 livros com 32 páginas cada uma, eu fiz em 15 dias. Então foi assim, aquele coisa Caramba, quase... Foi uma loucura, assim, desenhar o dia inteiro, assim, sabe, de ficar com os olhos desse tamanho, assim, vermelho. Ter as alterações, fechamento de arquivo, tudo, correção de texto. Porque eu não fazia só o desenho, ainda colocava ali, fazia toda a diagramação, colocava o texto. Blá, blá, blá. Em 15 dias, cara. Sem saber, entendeu? Aí que entra aquilo de sem saber. Eu não sabia. Então eu fechei um valor ali ok, né? Mais ou menos. Mais uma porcentagem pelas vendas dos livros e tal. Mas foi meio traumatizante, assim, na época, por não saber como fazer. Por não saber a parte profissional de trabalhar como editor e os prazos que eles têm. Eu achei que para eles precisavam rápido. Mas eles demoraram, depois que eu fui nos 15 dias, eles demoraram 8 meses para lançar. Eu fiquei, poxa, eu poderia ter ficado os 8 meses fazendo ali tranquilamente, mas passei sem saber, entendeu? E né, se eu já soubesse disso, teria sido um atalho gigante, assim, para mim. Né? Teria cobrado até um valor mais justo, assim, mas para a primeira experiência foi legal. E quando eu recebi os livrinhos em casa, assim, né, que eu dei pro meu filho ver, aquilo ali pegou uma parte minha ali que, puxa, cara, olha só, sabe? Tipo, é legal. Não faz muito tempo que eu tava vendo os livros dos caras e falando, puxa, um dia eu vou fazer isso aqui. E aí ver ele mexendo nos meus livros ali é de chorar no banho, cara. Cara, que massa esse episódio de chorar no banho. Chorar no Muito banho. bom. Isso aí foi especial para mim, assim, né? Então, né, hoje ter a linha de produtos ali com o meu trabalho é super legal, né? Igual eu já falei uma conversa contigo ali, eu tenho um relógio que é só meu, né? Ó, ó aqui o leãozinho aqui, ó. É Que meu, massa, cara. entendeu? Dessa cara de pau. Ter assim, tá andando na rua e ver uma pessoa que não te conhece com um trabalho que é teu ali, entendeu? Que tu fez para uma marca. Isso é o que me dá aquele prazer, assim, de falar, caramba, olha só. Sabe? Tá andando no mercado, por exemplo, e vê lá um desenho que tu fez para um produto tal, né? E, poxa, isso aqui fui eu que fiz. Né? É Eu muito show, imagino cara. que muitos ilustradores têm esse prazer, né? E quem não tem ainda que, sabe, se coloque aí no mercado, vá para cima, porque né, não vale a pena ficar esperando, não. Já lança Demais, já o cara. que tu tem, dá aquela limpada assim no que tu tem e vai para cima. Porque uma hora o mercado pode estar te procurando e tu escondido aí, assim, sabe, com medo ou pensando no que fazer. Né? Deixando Isso dinheiro na é mesa. Deixando de ganhar, deixando perdendo dinheiro na oportunidade. mesa. É. Perdendo Eu sempre muita oportunidade. E encerro, tem, cara. eu sempre encerro pedindo uma dica, mas você acabou de dar. Né? Né? Não, mostra o Sim, trabalho que você acabou de dar. Né? Sensacional, sim. sensacional. Mostra o trabalho, Caco, não fica com medo, não. massa demais. Caco, cara, brigadão pela tua participação, tá dando nosso tempo Poxa, eu aqui. que agradeço. Sensacional a tua história, cara. É Pô, motivadora, tá? sim, Essa parte do empreendedorismo é incrível, né? Você ir para sim, sim. cima, cara. Galera, conheça aqui embaixo, tá o link para conhecer o trabalho do Caco, tá? Vejam lá o trabalho que tá fazendo. E, galera, bora para cima. Monta o teu portfólio com o que você tem hoje e vai para cima. Teu portfólio nunca vai estar pronto. Vai estar sempre melhorando. Não, Pronto não vai estar nunca, não. né? O dia que tiver pronto, acabou o trabalho. Isso, Se o portfólio exatamente. ficar pronto, acabou o trabalho, tu Morreu morreu. Já criativamente. era. Isso. É. Total, Então, total. tá sempre ativo, isso aí. Massa, obrigadão, Caco, pela tua participação aí, cara. Todo Obrigadão, sucesso eu que para você. agradeço. Valeu, pessoal. Obrigado por ter acompanhado esse episódio do podcast Vida de Ilustra. A gente se vê no próximo. Até mais.